A temática hoje tem como tema a inovação tecnológica e as relações de trabalho no século XXI, na qual os professores Fernando e Gustavo vão falar um pouquinho sobre os desdobramentos tecnológicos, né, e seus impactos sobre as relações de trabalho e relações de produção e as perspectivas disso para nós. Fazer a apresentação previamente aqui dos professores. Bem, o professor Fernando Leitão Rocha Júnior, ele possui licenciatura em Matemática e Pedagogia, bacharelado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, realizou seu mestrado em Economia Política, doutorado em Serviço Social e pós-doutorado no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova Lisboa. Bem, o professor, ele é militante do PCB, desculpa, e concentra suas pesquisas na crítica à economia política, com ênfase na teoria do valor do trabalho e o processo de financiarização da riqueza. Ademais, ele é professor do programa de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, além de lecionar nos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Serviço Social, Ciências Econômicas dessa universidade. Bem, agora o Gustavo Machado Lopes. Ele é pesquisador e possui bacharelado em Ciências da Computação pela UFMG. É mestre em Filosofia também pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente está realizando seu doutorado em Filosofia Política. O Gustavo também atua na coordenação do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que é um instituto de formação e pesquisa voltado para lideranças operárias e sindicais. Uma das inúmeras produções do Instituto se baseia no Anuário de Trabalho e Exploração, que traça o mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil. É um anuário que tem a peculiaridade de ser feito para a classe trabalhadora, com o objetivo de fornecer insumos para que a mesma tenha consciência de suas condições materiais de vida na sociabilidade burguesa. Neste ano, lançou a atualização deste anuário, cujos exemplares podem ser adquiridos por quem tiver interesse no evento. Aí depois o professor vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gostaria de agradecer as suas participações e agora eu passo a palavra para o professor Fernando. Novamente reitero aqui. Testando. Tem que falar mais perto. Bom dia novamente a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui em Governador Valadares. Agradeço ao professor Henrique e em nome dele para toda a comissão que está organizando o evento. Tive a oportunidade ontem de assistir à mesa de abertura. Foi impactante, eu fiquei assim muito sensibilizado, tanto com as falas do professor José Henrique Faria e da professora Janaína Ferraz. E pensei muito à noite, né, sobre o que eu poderia estar conversando com vocês. E de uma certa forma, as falas que eu tive o prazer de assistir ontem me influenciaram ainda mais. E eu vou tentar aqui fazer um apanhado geral de algumas coisas que é muito comum a todos nós e que às vezes a gente não dá uma importância. Então vamos lá. O tema que foi proposto para a mesa, inovação tecnológica e relações do trabalho do século XXI, é um tema extremamente complexo, amplo, e nós só podemos entendê-lo e refletir sobre essa temática se a gente parte de um pressuposto de entender o Brasil conectado com o mundo. Então, do ponto de vista do método, é fundamental termos uma perspectiva de totalidade. O Brasil não é uma ilha, ele está conectado ao mundo. E a partir daí, nós temos que fazer as nossas reflexões. E assim, não é nenhuma instituição anticapitalista ou comunista que revela alguns fatos que são estarrecedores.
Se vocês entrarem aí no Google, na Organização Internacional do Trabalho, está lá. Cerca de 2 bilhões de seres humanos vivem na informalidade. Segundo os dados oficiais, nós estamos beirando os 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. 1/4 da população mundial vive em condições de precarização e informalidade. É um dado extremamente estarrecedor. Ou seja, do ponto de vista teórico, o desemprego ele é necessário ao modo de produção capitalista. É uma mentira, é uma falácia dizer que não existe desemprego ou que o modo de produção capitalista ele chega ao pleno emprego. Ele precisa de desempregados para forçar cada vez mais para baixo o preço, o custo da força de trabalho através dos salários. Então, é importante, independentemente da área, contábeis, administração, odontologia, farmácia, que vocês entendam isso. Como foi diversas vezes reiterado na mesa ontem à noite. Para o capitalista, a melhor coisa do mundo seria ter uma fábrica totalmente automatizada, com o mínimo possível de trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, isso não acontece porque nessa sociedade que a gente vive, existe uma lei, que é uma lei social chamada Lei do Valor. E para quem não é especificamente da área da economia, estuda a crítica da economia política, máquinas não produzem valor. Apenas o ser humano, o trabalhador, a trabalhadora, o indivíduo, no processo laboral, vendendo a sua capacidade de trabalho, ele tem um dispêndio de energia física, mental e produz riqueza, valor. É importante que nós tenhamos claro esse entendimento, né? O valor não é qualquer coisa. E no modo de produção capitalista, o que se tenta fazer é ter uma produção muito grande de riqueza social. Uma produção que, na verdade, ela transborda as necessidades, ou seja, é produzida em excesso, tem que ter um excedente econômico, e esse excedente econômico, essa riqueza socialmente produzida, né, em termos mais teóricos, seria o mais valor. E se fizermos uma digressão histórica, nós vamos perceber que formas muito antigas, né, de exploração da força de trabalho, elas ressurgiram e foram ressignificadas. Então, aqueles e aquelas que acham que a mais-valia absoluta não existe mais. Existe. E o que é a mais-valia absoluta? É você aumentar o ritmo e a intensidade do trabalho, que pode ser não apenas pela extensão da jornada de trabalho. Né? Se você puder estender a jornada de trabalho, ótimo. Sem um avanço e incremento tecnológico. Então, é uma forma muito arcaica, muito antiga, que ela ressurge com muita força. Não apenas a mais-valia absoluta, que tem a ver com incremento tecnológico, aumento de produtividade. Então, é importante que a gente tenha claro isso. E a massa de mais-valia que ela precisa ser produzida na contemporaneidade é muito elevada. Por quê? Porque tem um fenômeno novo que é muito bem tratado por vários sociólogos do trabalho, pessoal da administração do trabalho, da economia do trabalho, né? Que tem a ver com toda aquela história em fins dos anos 60 do século passado, início dos anos 70, que foi o quê? O esgotamento de uma era de ouro do capitalismo. O esgotamento do padrão keynesiano fortista. Que os estados estavam extremamente endividados
e que as taxas de lucro estavam decaindo. É um momento também que a classe trabalhadora tem muita força, sobretudo na Europa Ocidental, consegue conquistas importantes, tem que mudar isso. E aí entra aquela história que todos nós conhecemos, da reestruturação produtiva, da revolução microeletrônica e a hipertrofia do mercado financeiro. Então, sem adjetivar, mas são adjetivos importantes, nós vivemos um modo de produção capitalista numa fase neoliberal e financeirizada. E às vezes as finanças a gente acha que são apenas os bancos. Não. Há todo um complexo, há toda uma órbita na circulação financeira que envolve bolsa de valores, mercados acionários, vários e vários produtos que de uma certa forma drenam parte da riqueza socialmente produzida. E uma categoria importante para que a gente possa entender todo esse processo que a gente não enxerga, né, é uma categoria que está lá na obra do Marx, chamado capital fictício. O capital fictício é uma forma de capital que ela por si só ela é parasitária. Então, como que o pessoal aqui da odontologia pode identificar o capital fictício? A gente pega um especulador da bolsa, um investidor, né? Investidor é o nome que eles gostam, né? Mas especulador acho que é mais cirúrgico. Peguemos aí o Jorge Soros. Ele ganha milhões especulando em ações de empresas, títulos da dívida pública de países do primeiro, segundo, terceiro mundo, contra algumas moedas. O George Soros não produz nada. Ele faz uma aposta de valorizar ou desvalorizar certos ativos financeiros. E a repercussão disso vai se dar lá, ó, na produção concreta de riquezas. Um outro exemplo para vocês entenderem um pouco o que eu estou querendo dizer aqui. Há cerca de um ano surgiu um escândalo na Volkswagen relacionado com a produção de determinados automóveis que tinham um problema estrutural. No dia seguinte, os valores das ações dessa empresa caíram enormemente. Aquilo é uma queima de capital, mas é um capital que nunca existiu, quer dizer, a empresa estava superdimensionada. A gente pode pegar um exemplo aqui da empresa Vale do Rio Doce. Né? Teve esses crimes ambientais, que aquilo não é simplesmente uma tragédia, é um crime ambiental que foi feito. A empresa, ela perdeu um valor de mercado enorme. Quer dizer, as pessoas que estavam especulando com os títulos dessa empresa, né, perderam dinheiro. Ou se nós pegarmos era assim, a esperança de ser um dos maiores milionários do mundo, né, o Eike Batista, criando várias empresas aí na área tecnológica, de prospecção do nosso solo, das riquezas minerais do solo, né? Tinha informações privilegiadas do Eike Batista, e a empresa dele deu uma alavancada no mercado financeiro, né? E era uma das mais promissoras nas próximas décadas. Do dia para a noite, essa empresa, a maioria das empresas do Eike Batista perdeu um valor de mercado considerável. Enfim, existem vários exemplos para vocês perceberem que o mundo das finanças não está descolado do mundo do trabalho. E isso só é possível de se entender se nós tivermos uma perspectiva de totalidade. E o mundo das finanças, ele se alimenta da riqueza socialmente produzida no mundo do trabalho. Ou seja, de forma visceral, nós temos um processo de apropriação da riqueza socialmente produzida por aquilo que Lenin chamava de oligarquia financeira. Então, mais do que nunca, o modo de produção capitalista ele é parasitário. Parasitismo não é o mesmo que rentismo.
embora às vezes a gente tome rentismo e parasitismo como sinônimos, mas não são. O parasitismo é algo mais nocivo, mais punk. Então nós vivemos uma fase do modo de produção capitalista extremamente parasitária. Ou seja, esse binômio neoliberalismo e financiarização exacerba isso. Foi muito falado ontem o papel do Estado. Como ele contribui nesse processo todo. Eu vou daqui a pouco fazer alguma menção a isso. Mas eu queria, para tentar deixar a coisa amarradinha, dizer para vocês o seguinte: a precarização e a informalidade, embora no início do modo de produção capitalista elas apareceram como anomalias, elas eram algo estranho à forma de ser do mundo do capital, muito pelo contrário. Desde o início do modo de produção capitalista, já se foi detectado historicamente a presença da precarização desde o início e da informalidade. A informalidade e a precarização laboral, elas não são apenas funcionais. O que nós percebemos no atual estágio do capitalismo, que tanto a precarização como a informalidade, elas acabam sendo quase que necessárias à dinâmica de acumulação ampliada do modo de produção capitalista. O que eu quero dizer com isso? E nós temos aqui especialistas, né? Vamos assistir depois um documentário muito bacana para desmistificar o papel das tecnologias dos aplicativos. E à tarde nós vamos ser agraciados com especialistas na questão do direito do trabalho. Coisas que só vieram à tona assim, mais recentemente, como a contra-reforma do governo Temer, a contra-reforma trabalhista. Por que eu chamo de contra-reforma? Porque no meu entendimento, o que é reforma? A gente faz uma reforma para melhorar a coisa. A gente tem a nossa casa, né? A casa está precisando pintar, trocar o telhado, colocar uma porta nova, a gente vai lá, contrata um trabalhador, uma trabalhadora e faz a reforma. E reforma é algo para melhorar. E o que está sendo feito são contra-reformas, tanto na Previdência como no trabalho. E isso esfola cada vez mais a classe trabalhadora. E coisas que eram mais perceptíveis, né? Por exemplo, quem já teve oportunidade de viajar para o outro lado do Atlântico no início do século XXI, percebia coisas estranhas, né? Pô, eu estou na Europa, trabalho 0 hora, contrato de trabalho de 1 a 2 horas, não tem nenhum direito trabalhista. Coisas que eram muito perceptíveis lá, chegaram de forma muito amarga aqui nos países da América Latina. E e do ponto de vista teórico, tem autores que dizem, o processo da superexploração do trabalho, porque o trabalho sempre é explorado. Mas o que é superexploração? Explorar além do que já é explorado, né? Se fosse possível fazer aqui uma utilização do quadro, né? Você tem um tempo de trabalho necessário, que é aquele responsável para a sua reprodução material, e o tempo de trabalho excedente ou não pago, que é onde se produz o mais valor, a mais-valia. E naquele tempo de trabalho necessário para a reprodução do indivíduo, do trabalhador, da trabalhadora, já é um tempo de trabalho necessário que parte do que você deveria receber está sendo abocanhado pelo capitalista, né? Então, do ponto de vista teórico, assim, muito grotescamente, seria o que nós poderíamos entender como superexploração da força de trabalho, que não é algo específico da periferia do modo de produção capitalista. Ele tem uma tendência a se universalizar. Então, eu recomendo vocês que vão ali, tem aquele programa de pontos da Azul,
toma aqui um avião, faz uma baldeação em Confins e vai lá para algum país da Europa. Não precisa ser Portugal, não. Vai para a França, vai para a Inglaterra. Vocês vão ver, né, como que as nações europeias tratam as suas ex-colônias, né? Vocês vão perceber que, do ponto de vista laboral, aqueles empregos mais simples, né, não são feitos pelos ingleses nem pelos franceses, né? Vocês vão ver o nível de precarização. Vocês vão perceber aqueles mercadinhos, né, estilo Carrefour Express, que ficam abertos 24 horas por dia. Quem são os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá? Vocês vão perceber quem são os porteiros dos prédios, quem faz a limpeza nos hotéis, quem faz a coleta de lixo. Sem contar o nível de degradação, de pauperização que existe. Ou vocês acham que vão andar pelas ruas de Paris e não vai ver pessoas pedindo esmola? Ou vocês acham que andando nos trens e nos metrôs também de Londres, vocês não vão ver pessoas pedindo esmola, vendendo coisas informais, né? Então a informalidade, ela veio para ficar. Agora, as coisas podem mudar? Podem, mas como foi colocado ontem, né, não é uma coisa ideal do indivíduo sozinho. Indivíduos sozinhos são mônadas, não fazem absolutamente nada. Temos que nos organizarmos, temos que ter uma consciência de classe para si. Eu sou daqueles que acreditam que a forma partido, como Lenin a concebeu, ela não está anacrônica e não está ultrapassada. Eu acho que apenas com os partidos políticos é impossível fazer uma transformação social. Eclodiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, vários movimentos sociais importantes que fazem reivindicações classistas, né? Tocaram ontem muito en passant, mas a questão de uma certa vertente que se diz ecossocialista tem premissas muito bacanas, né? E é impossível organizar a sociedade com uma nova forma de sociabilidade que não resgate uma nova relação com a natureza, embora os seres humanos, os seres sociais também sejam natureza. A questão agroecológica também é um vetor importante. Então vejam que, do ponto de vista pulverizado, em nível mundial, existem lutas e resistências em todos os países. Isso foi colocado ontem, mas às vezes as coisas são tão pulverizadas e chegam muito filtradas até nós. O que eu quero dizer é que um outro mundo é possível de ser construído. Se nós temos cerca de 8 bilhões de seres humanos, é possível uma organização da sociedade em que todos e todas possam trabalhar. É isso que vocês estão escutando. É possível, hoje, 2019, organizar a sociedade em nível mundial, onde seja erradicado o desemprego, onde cada homem, cada mulher possa dar sua cota de contribuição para a produção de riqueza social. É óbvio que ninguém vai trabalhar 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia. Que sejam 2 ou 3 horas por dia. Que a gente consiga produzir uma riqueza e essa riqueza não seja apropriada pelos especuladores financeiros. Que ela seja redistribuída para a sociedade. Isso chama-se planificação. Isso chama-se planejamento econômico. Acabar com o mercado. Isso é possível de ser feito. Mas como foi dito ontem, o espaço é o Estado. E aí nós temos que substituir uma ditadura da minoria, né? O termo é feio, ditadura, né? Mas a grande maioria de nós tem que ocupar o locus, o espaço do Estado para modificar. É a única saída possível. E aí nós vamos reverter desemprego, vamos reverter precarização laboral, informalidade. Mas do jeito que as coisas estão, a tecnologia é um grande fetiche, né? E a Janaína colocou muito bem ontem, né? Ela
explicou com veemência. A tecnologia ela tem lado de classe. É óbvio que a gente não pretende assim voltar para a floresta, viver nu na selva, né? Seria legal, mas toda tecnologia que existe ela tem que ser apropriada e direcionada de uma outra maneira. Eu não sei se vocês gostam de cinema, eu adoro cinema, né? E tem um filme que às vezes a gente assiste, sobretudo quando a gente é muito jovem, né, e a gente não entende muita coisa, né? Vocês já assistiram um filme chamado Frankenstein? Pois é, o Frankenstein é originalmente um romance que foi escrito por Mary Shelley e publicado em 1818. Ali não tem nada de filme de terror. A discussão ali tem a ver com o zeitgeist, o espírito do tempo, a atmosfera que se vivia no início do século XIX. Uma ideia de que a tecnologia, né, era a luz que iluminava o planeta, que através da ciência nós iríamos transformar, iríamos potencializar as nossas necessidades, iríamos dar conta do recado. Quem sabe da historinha, né, percebe que ali, sem preconcepções religiosas, a construção de um outro ser humano, né, por pedaços de outros seres que já haviam morrido. Não tem alegoria mais perfeita para entender o que é o modo de produção capitalista hoje. Um ser humano putrefato, costurado, que quando a gente pensa que vai morrer, ressurge das cinzas, que explora a vida, esfola o ser na sua concepção física e espiritual, mas que pode ser destruído. Não é fácil, né? E aí, como foi colocado ontem, né? Nós vivemos um nível de alienação exacerbado, né? Porque o fetichismo da mercadoria é algo próprio só da mercadoria. Mas você tem o fetichismo do dinheiro, o fetichismo da forma capital e um processo, né, chamado reificação. O nome é esse mesmo, é reificação ou coisificação, que seria um fetichismo exponenciado que invade todos os espaços da nossa vida. E esse processo de reificação, né, é o que cada vez mais vela, faz com que a gente acabe perdendo a nossa sensibilidade para com o outro, exacerba aqueles nossos sentimentos de individualismo, de acharmos que cada vez mais eu sou dono do meu destino. Não, pelo contrário, né? Se nós pegarmos os frankfurtianos, ou mesmo Lukács, né, cada vez mais a gente vive uma sociedade manipulada, e a manipulação ela se dá de maneira total. Isso é possível perceber isso na totalidade. Então, se alguém vier aqui e começar a falar dos aplicativos, das plataformas como saída do desemprego, que vai de fato revolucionar o planeta, do ponto de vista da aparência, né, a pessoa pode individualmente falar, beleza, mas do ponto de vista da totalidade, né, nós temos aí ressignificado, né, formas de exploração, né, muito perversas. Há algum tempo atrás eu estive aqui em Valadares e conversava com alguns camaradas da minha organização política, né? Um Uber, olha que maravilha, né? O Uber lasca o taxista. O taxista são R$30 de uma corrida, você paga 7 no Uber. Né? A gente pensa do nosso ponto de vista do que a gente está gastando. Né? E vocês já se perguntaram, deve ter algumas pessoas que estudam aí a questão dos Uber, dos aplicativos aí. Lá em Teófilo Otoni tem o Garupa. A Uber chegou lá, mas não está ainda dando certo não. Lá o tal de Garupa. A Uber, o sujeito que vai lá, faz o seu cadastro, né? Coloca o seu carro para fazer o serviço, em média ele trabalha 12, 14 horas por dia para compensar. É o que a maioria dos motoristas dizem a mim. Não, Fernando,
Para compensar, tem que trabalhar umas 12, 14 horas por dia. O que é isso? É o novo empreendedorismo, é a emancipação do indivíduo, ou é um trabalho cada vez mais alienado? E não só. Uma outra questão que é importante, se vocês vão lá e pegam os textos do Marx, né, Marx mostra que nos primórdios do modo de produção capitalista, né, era muito comum o trabalho por peça, o trabalho em domicílio. O que é o Uber? O cara ganha por corrida. É uma ressignificação, uma nova roupagem do trabalho por peça. Mas olha que interessante. A Uber, que é uma empresa que já está com ações negociadas no mercado financeiro, olhem aí o exemplo da financiarização. Então tem várias pessoas que compram os papeizinhos da Uber, né? E a pessoa compra uma ação esperando que essa ação, né, dê frutos, como uma macieira, né, da maçãs ou uma pereira da peras. Então o cara compra um título de uma empresa, uma ação de uma empresa, por 50 ele quer que valha 200, 300. Então ele tem um pedaço lá da empresa do Uber, um pedaço de papel, uma ação. Mas na realidade concreta, quem está produzindo riqueza social é esse sujeito que está aqui em Valadares, trabalhando 12, 14 horas por dia. Porque o preço final da corrida, o dinheiro não fica com ele, não. Uma parte significativa fica com o aplicativo. E vocês vão perceber, né, que isso é uma tendência dessas plataformas. O documentário Gigi, o Gig, que vai ser exibido 10h30, vai ficar claro isso. Pega mais, né, os setores de serviço, do motoboy, mas é muito bacana. E esse sujeito que está lá com o seu carro no Uber, o que ele faz? Ele tem que ter o dispêndio do combustível, a manutenção do veículo, tem que ter um seguro que, se de repente ele encosta em uma BMW aí, ou nas Ferraris aí da oligarquia financeira de Valadares, está lascado, né? Pois é. Olha que, do ponto de vista da essência, né, esse sujeito que saiu do desemprego, ele agora é um autônomo, né? Está ali com o seu carro na Uber, ele está se auto-explorando, né? Tem um texto da Maria Cristina Soares Paniagua, é uma importante militante, uma pessoa muito séria que está na UFAL Federal de Alagoas, né? Ela estuda muito mesados. Ela tem um texto onde ela fala da autoexploração do trabalhador, né? Onde ela analisa a questão da autogestão, como que a autogestão é funcional à lógica do capital. Então vale a pena ler esse texto da Cristina Paniagua, foi publicado na revista Outubro, né? Eu gosto também muito do trabalho da Maria Augusta Tavares, Os Fios Invisíveis da Produção Capitalista. É um trabalho que era originalmente uma tese de doutorado, defendida lá na Escola de Serviço Social em 2003, que virou livro, né? Eu tenho aí pela Cortez, digitalizei, eu socializo quem quiser, que ela está antecipando ideias, né, que hoje elas estão assim, né, voltou à moda estudar o mundo do trabalho, né? Eu tive lá no início dos anos 90, estudei lá, fiz umas 2 disciplinas com o Ricardo Antunes, era muito legal, né? Mas depois o mundo do trabalho caiu, aí as pessoas foram estudar pós-modernidade, né? Aí foram estudar financiarização, agora voltou com tudo, né? Eu acho que é bom, né? E quem está lá firme desde sempre estudando o mundo do trabalho percebe que, né, a coisa está mais complicada do que estava antes. Mas para a gente perceber que não é isolado, tecnologia ela estaria a serviço do capital para expulsar do setor formal, ou seja, das pessoas que ainda, né, têm a sua carteira de trabalho assinada, os seus direitos, né, e pôr a grande maioria na informalidade e na precarização. É óbvio, se nós olharmos no retrovisor da história, né, se vocês no final de semana lá, né, amanhã eu vou torcer pro River Plate, não quero nem saber de Flamengo, eu sou corintiano, mas não gosto do Flamengo, né? Quando vocês estiverem amanhã lá no churrasquinho torcendo pro River, conversem com os pais ou os avós de vocês como que era nos anos 60, 70 aqui no Brasil, né? Vocês vão perceber que
aquela ideia do David Harvey da contração espaço-tempo, né? Porque vocês nasceram já numa sociedade com Facebook, com Twitter, com smartphone, né? Máquina de escrever é coisa de museu. Então a gente acha que essa sociedade atual é melhor, né? É óbvio, a tecnologia poderia ser melhor, mas da maneira como ela está, ela é não só funcional, ela é necessária para o padrão de acumulação. Eu insisto, querem entender o modo de produção capitalista na contemporaneidade, capitalismo recente, tem que estudar a fundo a lógica do neoliberalismo e da financiarização. Eu recordo aqui para fechar, eu também ministro uma disciplina chamada Economia Solidária. Mas só que eu faço a crítica à economia solidária. Vou lá na Comuna de Paris, pego a experiência russa, vou na autogestão iugoslava, pego a questão do papel do Estado, para perceber que dos anos 90, o nível de desemprego na sociedade brasileira foi elevadíssimo. E a lógica da economia solidária, dos empreendimentos solidários, serviram como geração de emprego e renda. Ah, professor, mas se a gente pega o governo do PT, as coisas mudaram, né? O desemprego chegou a 5%. Nós não entendemos o Brasil se olharmos apenas para o Brasil. A gente tem que entender o Brasil na lógica de acumulação ampliada do capital. Caio Prado já nos ensinou lá, ó, livro de 1942, Formação do Brasil Contemporâneo. O sentido da colonização. A lógica do lucro, aquele capital comercial visceral que desde sempre, né, aportou aqui em terras tupiniquins. Está lá em Caio Prado. A gente tem que entender que nós, queiramos ou não, embora de 1930 até 1980 fomos um dos países que mais se industrializou no mundo, né? O pessoal evoca os postulados ricardianos da teoria das vantagens comparativas, né? E nós temos que nos especializarmos naquilo que a gente produz melhor. Commodities, soja, minério de ferro, carne, né? E aí a gente depende do quê? Se esses preços são estabelecidos no cenário internacional, os preços estavam elevados, a China crescendo a 7, 8% ao ano demanda muito produto primário que nós exportamos, né? Ao mesmo tempo aquecemos aqui a economia internamente, né? Com políticas anticíclicas, sobretudo construção de conjuntos habitacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? E do ponto de vista internacional tinha muita liquidez, o crédito estava baixo. Então, por isso que o Brasil teve, num lapso de tempo muito curto, né, uma redução sensível no nível de desemprego, né, uma melhora na renda de parte das classes trabalhadoras, mas isso foi uma coisa muito efêmera, né? Aí surgiram pensadores burgueses dizendo, não, o Brasil agora tem uma nova classe média. Não, o Brasil tem uma maioria de pessoas endividadas. A classe trabalhadora se endividou como nunca. Acabou, né? Esse sonho durou apenas, foi o sonho de uma noite de verão. Acabou. E aí a gente está vendo, né, a forma de fato real e efetiva do modo de produção capitalista num país como o Brasil. De capitalismo tardio, de industrialização precarizada e dependente. O subdesenvolvimento aqui, para aqueles furtadianos, pode ser que tenha alguns furtadianos aí no curso de economia, não é superado. O subdesenvolvimento, ele reaparece, ele ressurge com novas expressões. Então, o desemprego é insuprimível na ordem do capital, assim como o nosso subdesenvolvimento. Essas são as nossas particularidades. Então, quando a gente analisa a questão das tecnologias, do emprego no século XXI,
eu tendo a dizer para os colegas aqui que no curto prazo as coisas podem piorar. Não há determinismo histórico, né? Mas se nós não nos esforçarmos, né, não de fato quebrarmos essa letargia, o Chile está aí como exemplo, a luta na Bolívia, professor, é abstrato demais. Não, como o professor ontem disse na mesa, não tem outro caminho a não ser tomarmos as ruas. Se há uma lição que eu saio daqui, desde ontem à noite, é fortalecer as minhas convicções enquanto trabalhador. Que o único caminho possível para revertermos esse quadro de mazelas que está aí é nos organizarmos, onde quer que a gente esteja, fazer o enfrentamento. São tempos difíceis, mas nós não podemos nos acovardarmos, porque nós temos aquilo que a burguesia não tem: uma teoria revolucionária. A teoria revolucionária nós temos. E outra coisa, nós somos protagonistas da história, porque nós somos os sujeitos revolucionários. Só está faltando uma situação revolucionária. E aí vamos lá, né? Como todo mundo evoca os textos do Marx, tem um texto clássico que umas 300 pessoas já evocaram, eu vou evocar mais uma vez aqui, que é a introdução à filosofia do direito de Hegel. O Marx diz o seguinte, né? Não basta que o pensamento tenda à realidade, é necessário que a realidade tenda ao pensamento. Eu acho que o caminho nosso é esse. Prazer enorme estar aqui, né? Obrigado. Gostaria de agradecer a fala do professor Fernando, foi muito rica, bastante provocativa também, mostrando que o que aparece, né, na aparência da realidade como precarização, como informalidade, na verdade, embora se apareça como uma disfunção, ela é necessária à manutenção da sociabilidade burguesa. Muito obrigada pelas contribuições. Eu vou passar agora imediatamente a fala para o professor Gustavo, 40 minutos de exposição. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada, professor. Foi muito bom. Eu já fui apresentado, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Laes, o Instituto, a revista que a gente lançou, mas na medida que a exposição do tema permite, ok? O tema de hoje, inovação tecnológica e relações de trabalho no século XXI, veio muito a calhar, e nós de Laes acabamos de elaborar um estudo sobre a chamada Indústria 4.0. Vocês já ouviram falar desse nome? Indústria 4.0? Ouvi algumas cabeças balançando continuamente, mas não ouvi falar cada vez mais. Eu queria situar um pouco, explicar o que significa isso, os impactos que já estão acontecendo, as consequências prováveis que vão ter, sobretudo do ponto de vista do Brasil, da situação que o Brasil se encontra no mundo hoje, mas eu queria começar com uma provocação que é interessante nós refletirmos sempre que o tema é inovação tecnológica. Eu vou citar aqui uma frase que foi dita por um autor do qual não tem nenhum acordo, mas não vem ao caso, só para nós refletirmos. John Keynes foi um economista norte-americano que assumiu após a crise de 1929, tem uma escola muito conhecida. Ele falou em 1916, ou seja, faz mais de 100 anos. Ele disse o seguinte: em função do aumento da produtividade do trabalho, que ocorre por causa das inovações tecnológicas, em 100 anos não será necessário trabalhar mais que 15 horas semanais. Ele disse isso em 1916, hoje nós somos mais ou menos 103, 104 anos que ele falou, fez essa afirmação. Isso foi publicado no jornal nos Estados Unidos. Mas o que é curioso, se nós pensarmos bem, essa afirmação que ele fez, ela parece fazer sentido. Por que ela parece sentido? O que é inovação tecnológica? Inovação tecnológica permite que nós
que haja uma produção maior num tempo menor. Produzir mais em menos tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que eu estou desligando aqui. A gente tem que ficar mais próximo da Ok. Vou dar um exemplo. Setor automobilístico, no início dos anos 20, se você pegasse a massa de trabalhadores que tinham uma montadora de automóveis na Ford, lá em 1930, por exemplo, você produzia uma média anual de 5, 4 carros por trabalhador. Hoje, a maioria das montadoras varia entre 40 e 70 carros por trabalhador anual. Então, veja, se a gente produz mais, em menos tempo, significa o quê? Que daria para a gente trabalhar menos tempo, correto? Trabalhar menos tempo, ter jornadas menores, ter remuneração maior, porque uma produção mais alargada significa que nós teríamos acesso a mais bens de consumo. Não é essa a tendência, se a gente pensar em inovação tecnológica? Deu para ouvir a hora que... Ok, então tá bom. Claro. Tá realmente falhando um pouquinho. Tranquilo, é a tecnologia. Só que é isso que está acontecendo na realidade. Eu não preciso, acho que nem entrar em detalhes aqui, que acho que está todo mundo cansado de saber que todas as medidas que estão acontecendo hoje, todas as reformas, todo o movimento está sendo no sentido de aumentar ou reduzir a jornada de trabalho. De aumentar. Então, mas é estranho. Então isso é importante, antes de eu entrar no tema específico da inovação tecnológica, chamar a atenção para um aspecto que a gente tem que ter sempre em vista quando nós falamos de tecnologia. Que uma coisa é o que se chama de divisão técnica do trabalho, que é onde se situa de fato as inovações tecnológicas. Outra coisa é a divisão social do trabalho. Elas estão evidentemente relacionadas, mas elas são ao mesmo tempo diferentes. Quando nós falamos de divisão técnica do trabalho, nós estamos falando de como se organiza tecnicamente o processo de produção. É onde está situada a inovação tecnológica. Divisão social do trabalho diz como as pessoas, empresas, coisas se organizam tendo em vista produzir. Ou seja, distintas formas técnicas, elas podem se dar com a mesma forma de organização social. E o que nós temos ao longo desse último século é uma transformação profunda na divisão técnica do trabalho, mas não na divisão social do trabalho. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a forma de organização social que nós vivemos hoje, ela se caracteriza pela produção generalizada de mercadorias, ou seja, tudo é feito, tudo generalizadamente é feito para ser vendido no mercado. Essa produção generalizada de mercadorias, ela se dá, por um lado, pela venda da força de trabalho por parte das pessoas que produzem, que são os trabalhadores, e pela acumulação do excedente por lado de quem é proprietário dos meios de produção. Se dá por meio de uma lógica de reprodução que se chama acumulação de capital e onde se divide vários tipos de capitais particulares que participam de forma diferente desse processo. Onde você tem um capital portador de juros, onde está o capital bancário, capital industrial, capital comercial, capital de serviços e o Estado. Isso mudou ao longo das últimas décadas? Se a gente pegar 50 anos atrás, no mundo, isso dominava? Agora, tecnicamente, as coisas mudaram nos últimos tempos? Percebe a diferença? A gente tem revoluções técnicas no interior de uma mesma forma de organização social. Acontece que elas estão intrinsecamente relacionadas. Eu não vou entrar aqui nessa palestra em detalhes sobre a divisão social do trabalho capitalista que a gente vive, mas eu vou só chamar a atenção a algumas tendências que ela tem para que a gente possa discutir tecnologia. Porque senão a gente vai discutir tecnologia sem saber sobre que forma social a tecnologia se desenvolve. E não vamos entender exatamente o que está acontecendo. Algumas das características centrais que tem essa forma de organização social nossa é que ela tem, em primeiro lugar, a centralização e concentração de capital. Isso significa que o que é produzido passa a ser produzido cada vez por um conjunto mais reduzido de empresas. Vou dar um exemplo para vocês. Esse anuário que nós lançamos, que é a revista do ILAES,
nós fizemos uma parte dele, uma paródia. Vocês já viram aquela revista Exame, Maiores e Melhores, Valor Econômico? Os maiores lucros, as maiores receitas do Brasil e tal. Aqui nós fizemos uma base de dados das 500 maiores empresas do Brasil. Então, mais de 500. Aí a gente vai colocar quem explora mais, onde tem a maior produtividade, os salários mais baixos e tudo mais. Isso é só a parte mais de divulgação. Depois nós vamos propor critérios diferentes para analisar a realidade brasileira hoje. Pois bem, pode parecer pouco. 500 empresas? Pô, isso não representa quase nada. Se a gente pegar só o valor adicionado por essas empresas, não é a receita, só o valor que ela adiciona. Você sabe qual é o percentual do PIB que representa as empresas que dão essa revista? 40%. Ou seja, as 500 maiores empresas do Brasil representam mais de 40% do PIB brasileiro. Isso que nós não tivemos acesso aos dados de algumas empresas multinacionais que negociam só em bolsas fora do Brasil e disponibilizam relatórios aqui. Né? Então, só vou dar um exemplo. A Vale do Rio Doce, que aqui em Valadares eu tenho certeza que ela está na mente da maioria das pessoas, porque teve alguns impactos que chegaram aqui, vindos da Vale do Rio Doce. Ano passado, na Vale do Rio Doce, cada trabalhador produziu, em média, anualmente, isso considerando só o valor adicionado, não é a receita total da empresa dividida pelos trabalhadores, não. Cada trabalhador adicionou R$1.022.000 por trabalhador. Ok? Só para a gente ter uma ideia de qual é essa lógica. Então, é uma sociedade que produz mais, só que quando ela produz, ela necessita, ao inovar tecnologicamente, se aumenta o peso dos meios de produção, o peso das máquinas, o peso das matérias-primas, reduz o peso dos trabalhadores. É por isso que tem uma contradição maluca nessa forma de sociedade, que a tecnologia diminui a taxa de lucro, que é o trabalhador que agrega valor novo. Quando a empresa compra uma máquina, o valor que ela gasta com essa máquina é só repassado para o produto. A máquina não produz valor. Agora, ela permite que o produto fique mais barato. Nesse sentido, você venda mais, com menos trabalhador. Você percebe que a lógica é contraditória, ou seja, você aumenta a quantidade de riqueza, mas você diminui a massa de pessoas que está disponível para comprar o que você vai vender. E se você não consegue vender, o que você faz? Reduz a produção. Então, antes de entrar na inovação tecnológica, é por isso que essa forma de organização social, essa divisão social do trabalho, ela produz uma massa gigantesca de exército industrial de reserva, que é muito maior do que os números oficiais. É outra coisa que nós vamos trabalhar aqui, uma metodologia diferente para destrinchar o que está acontecendo no Brasil. Então, eu vou dar só um exemplo para que nós entendamos a situação que a gente se encontra. Com tanta tecnologia e tanta barbárie. Qual o número de desemprego que vocês comumente escutam por aí, quando vocês ligam a televisão, os jornais? 13, 14 milhões, né? 13, 14 milhões de pessoas. Vocês sabem como é calculado isso? É quem procurou emprego nas últimas 4 semanas, formalmente. Quem procurou formalmente. E mais, se você procurou emprego, mas você faz um bico, e esse bico é um sentido muito amplo mesmo. Ah, eu vendo brigadeiro 1, 2 dias por semana. Você entra no nível de desemprego? Não. Não, você não. Percebe? E todo mundo vai tentar fazer alguma coisa com a perda de emprego, né? Vai tentar fazer um bico, vender alguma coisa porque a gente tem que sobreviver. Você não entra no nível de desemprego. Ok? Sem falar que tem pessoas que não procuram emprego porque já está desmoralizada, porque já passou anos tentando, e sem falar que existem várias situações específicas. Só para dar um exemplo aqui. Tem várias mulheres que não procuram emprego porque colocar as crianças numa sociedade, né, machista, onde as mulheres é delegada a elas a responsabilidade de cuidar dos filhos. Se colocar os filhos na creche fica mais caro do que você vai receber salário. Então, você vai procurar emprego para quê? Você vai pagar para trabalhar? Se nós desconsiderarmos, se nós pensarmos as pessoas que estão sem trabalhar no Brasil, não interessa o motivo, então idade para trabalhar, não são crianças, nem aposentados, e não trabalham. Esse número dá 49 milhões de pessoas. Sem contar o subemprego, que é outra coisa que nós calculamos aqui. E se nós somarmos as pessoas que estão sem trabalhar, não interessa o motivo, estão no subemprego, atividades informais, que não tem contribuição previdenciária, não tem nenhuma garantia e tudo, dá quase 80 milhões de pessoas. Contra 46 milhões
que estão empregados em empregos formais, seja seletista ou estatutário, em serviço público, etc. Percebe a disparidade? 46 milhões por um lado, quase 80 milhões pelo outro, de pessoas no subemprego ou sem emprego, seja pelo motivo público. Então, nós podemos ver que a realidade nossa foi muito diferente da de Keynes, porque na nossa sociedade, a inovação tecnológica não necessariamente gera progresso para as pessoas, ainda que a inovação tecnológica em si seja progresso. Percebe? Então, por isso que nós temos que entender que quando nós estudamos a inovação tecnológica, não é para fazer uma crítica genérica à inovação tecnológica. A inovação tecnológica é sempre boa. Outra coisa é a aplicação que é feita dela. Você conseguir produzir mais em menos tempo é uma maravilha. Só que nessa forma de organização social, produzir mais em menos tempo significa aumentar o exército industrial de reserva, aumentar o subemprego, reduzir a média salarial. Vamos ver por que isso está acontecendo. Eu vou dar uma passada aqui muito rápido, não quero cansar vocês, um processo que eu sei que vários já conhecem. Ocorreu em 2011, na Feira de Tecnologia de Hannover, na Alemanha, é uma feira de tecnologia das mais famosas do mundo, quando ocorre todos os anos. Foi lá que eles apresentaram esse termo, que vocês vão começar a escutar cada vez mais. A quantidade de documentos que foi produzida sobre isso no último ano, pela Federação Nacional das Indústrias no Brasil e vários locais, enorme. Foi a indústria 4.0, que eles passaram a chamar. Por que 4.0? Porque, segundo essa interpretação, e não é meu objetivo aqui discutir se nós estamos em uma revolução tecnológica ou não, a gente tem que entender o que está acontecendo, que transformações são essas, e minha opinião é uma nova revolução tecnológica. O que se chama de revolução 1.0 foi a máquina a vapor e o tear mecânico lá no século virado do 18 para o 19. Parece uma bobagem. A gente já vivia nessa forma de sociedade que nós estamos hoje, principalmente aqueles países europeus. Mas as revoluções tecnológicas produzem mudanças muito grandes. Poucas pessoas sabem, mas antes dessa primeira revolução industrial, vocês sabem onde ficava a produção industrial de produtos manufaturados? Em Londres? Nos grandes centros urbanos? Não. Ficava no ambiente rural. A indústria surgiu na zona rural. Por uma razão muito simples. A energia, você precisava de onde tinha água, que era energia para mover a energia que era principalmente hidráulica. Daí o processo de urbanização, ele começa com o desenvolvimento da máquina a vapor e do tear mecânico, e as duas principais indústrias de tecnologia de ponta passaram a ser o quê? O setor têxtil e ferroviário. Se a gente analisar os magnatas do capital no século XIX, é setor têxtil e ferroviário. A revolução dita 2.0, esses termos são novos, viu, gente? Lá atrás eles não chamavam essas revoluções de 1.0, 2.0, agora, mas isso não tem a menor importância. Nós temos que entender o processo, o que aconteceu e tudo mais. A chamada revolução 2.0 é a da esteira de montagem da energia elétrica. Então agora a produção nas grandes indústrias passou a ser esteiras, onde literalmente a máquina ditava de maneira plena o ritmo do trabalhador. Isso já acontecia no século XIX, com a maquinização. Só que o processo da máquina no século XIX, ela não tinha um processo automatizado do início ao fim da linha de montagem. Então o papel da criatividade, o papel da qualificação técnica exercia tinha uma profundidade muito maior no processo produtivo. Agora com a esteira não, você tem um ritmo que você tem que cumprir como o ritmo do relógio. Não sem razão, no século XIX, que começou a desenvolver isso, o relógio passou a cumprir um papel fundamental. No desenvolvimento do setor ferroviário, tudo, não sei se sabem, no século XIX, os relógios já existiam, cada cidade tinha o seu, e existia descompasso de mais de uma hora e meia num país pequenininho, menor que Minas Gerais. Teve que ter um desenvolvimento enorme para cronometrar o relógio, porque agora a indústria começa a seguir o compasso do relógio. Como nossa vida hoje já segue o passo do relógio, metodicamente. Né? Hoje nós temos um relógio em todos os lugares, inclusive. Você acorda, na televisão tem um relógio, enfim, todo tipo de equipamento tem um relógio. Nós não precisamos ter um no braço mais, porque você olha para qualquer lado do seu celular, em todos os lados tem um relógio. A revolução dita 3.0, que se deu nos anos 70, é a revolução da eletroeletrônica e da informática, o início do desenvolvimento de sistemas automatizados. E aqui eu queria pegar um exemplo, antes da gente entrar na chamada 4.0,
E eles vão falar, no que resta da minha fala, eu não vou dar uma de profeta e dizer o que vai acontecer com o mundo. O estudo que nós fizemos da Revolução 4.0, ela mostra o que já está acontecendo. E quais são as tendências a partir do que já está acontecendo. Revoluções tecnológicas, desse ponto de vista técnico, nós vimos que a forma social dentro da qual ela se desenvolve é a mesma. Desse ponto de vista técnico, ela produz resultados os mais imprevisíveis imagináveis. Vou dar um exemplo. Quando teve a Revolução 3.0 da informática e da eletroeletrônica, existia uma empresa que era a Bam Bam Bam, a tal ponto que tinha um monte de teoria de conspiração sobre ela, que era a IBM, que era a empresa que dominava a computação, tanto a parte de hardware quanto a de software. Foi dito no final, eu embora enveredei pela área de estudos econômicos e tudo mais, mas eu sou formado em ciência da computação, trabalhei na área há muitos anos, e até alguma familiaridade com esse ambiente. Trabalhei em várias empresas privadas do setor. E a IBM fez o seguinte prognóstico: a computação começou a desenvolver computadores cada vez mais rápidos, cada vez com capacidade de processamento maior capacidade de armazenamento, embora os computadores da época fossem do tamanho dessa sala no mínimo. E como que a IBM imaginou? Poxa, os computadores estão ficando tão rápidos que daqui a uns 30, 40 anos, 4, 5 supercomputadores estrategicamente localizados vão poder suprir toda a demanda de computação do mundo. Essa é a visão que a IBM teve. Ela falou: a tendência vai ser reduzir o número de computadores em supercomputadores cada vez mais poderosos. Enquanto isso, teve algumas empresas marginais do setor que tiveram uma avaliação diferente, que imaginaram não grandes supercomputadores que davam conta de toda a capacidade de processamento do mundo, imaginaram cada um com um computador em casa. A computação se tornando tão eficiente, tão rápida, que ela ia ficar barata cada um com seu computador em casa. A IBM não acreditou nisso, achava que isso era loucura, delírio, a grande empresa da época. Mas como ela era bambambam no pedaço, ela falou: eu vou fazer meu PC, que começou a surgir na época, que são os computadores pessoais. Isso não tem futuro, mas eu vou fazer o meu. E como isso não tem futuro nenhum, eu só vou botar uma logomarca. Eu vou comprar empresa de software e hardware de empresas menores para fazer o meu PC e botar no mercado. O software que ela comprou para pôr no PC dela se chamava DOS, era de uma empresa desconhecida chamada Microsoft, cujo proprietário era Bill Gates. E o processador era de uma empresa chamada Intel, que também era desconhecida e minoritária no mercado na época. O resultado disso é que o PC explodiu e as empresas do qual a IBM botou a logomarca dela, mas usou para fazer os componentes, se tornaram as grandes empresas da época da indústria 3.0. Intel e Microsoft. Ok? Estou dizendo isso só para dizer, esse negócio de fazer prognóstico, daqui a 50 anos a vida nossa vai estar sendo assim. Ok? Os produtos vão ser dessa forma. A chance de errar é quase que total. Isso é discussão de charlatão, especulação. Podemos especular, não tem nenhum problema, mas a gente tem que assumir que a gente só está especulando. Então não é isso que eu vou fazer aqui. Falar agora com a indústria 4.0 vai ser assim a indústria daqui a 20 anos. Não me interessa isso. Me interessa indicar o quê? O que já está acontecendo e quais tendências nós podemos indicar a partir do que já está acontecendo. É o que eu pretendo fazer aqui. E não especulação sobre como vai ser o futuro. Então, primeiro, essa transformação tecnológica, ela não é uma projeção para o futuro, ela já está em curso. E ela tem, inclusive, o nome da primeira empresa que adotou esse novo modelo de padrão tecnológico que foi usado pelos alemães para construir esses documentos da chamada tecnologia 4.0, ainda que neles haja muita especulação, que é o que eu não vou discutir aqui, sobre como eles querem que seja no futuro. Mas tem uma empresa no setor automobilístico, e eu chamo a atenção para a importância do setor automobilístico. Nos processos técnicos, e o processo técnico de produção tem dois aspectos. Um é a produtividade do trabalho. Produtividade do trabalho é o quanto as máquinas são capazes de produzir. Outra é a intensidade do trabalho. A intensidade do trabalho tem a ver com a cooperação entre as pessoas dentro desse processo. Essa cooperação das pessoas dentro desse processo tiveram vários nomes, as transformações que elas sofreram. Porque toda vez que nós tivemos essas revoluções, esse processo de cooperação mudou. Então você teve o Taylorismo, você teve o Fordismo, o Toyotismo, o Neofordismo, só no setor automobilístico. Tirando o Taylorismo que vem de Taylor, ok? Só no setor automobilístico. E de novo, esse processo de inovação se deu dentro do setor automobilístico. Uma empresa que é qual? Vocês fazem uma ideia? Olha como está sendo discutido hoje.
Vocês fazem ideia? Alguém faz ideia de qual empresa atual do setor automobilístico que está voltando às regras do novo processo técnico de produção? Hyundai, da Coreia. Estavam surpresos? Já existe até nome, que é Sistema Hyundai de Produção. A quantidade de artigos que tem produzido sobre isso fora do Brasil é enorme. No Brasil, pouca coisa. E eu vou explicar por que no Brasil tem pouca coisa. Porque ele está passando ao largo do Brasil. Eu fiz uma pesquisa numa dessas plataformas de artigos científicos, quando a gente estava fazendo esse material, só para analisar a quantidade de artigos sobre o sistema Hyundai de produção que foram feitos nos últimos 10 anos. Encontrei quase 600. Ok? Foram feitos nos últimos 10 anos. Só em revistas especializadas que estavam cadastradas na plataforma. A Hyundai, para vocês terem uma ideia, hoje ela é a terceira maior montadora de veículos do mundo. Ela era a nona há 15 anos atrás. Há 15 anos. E o que consiste? Quais são as mudanças que ela fez? Toda a transformação dela, isso está nos documentos oficiais dela. Ela fala, nós temos que reduzir mais ainda a dependência do trabalhador. Já vou entrar nos aspectos técnicos. Porque a indústria automobilística ainda tem um certo grau de qualificação. Se você pegar as montadoras históricas no Brasil, as pessoas recebem salários que estão acima da média nacional, eles não são ricos. Ok? Não é isso, mas eles recebem salários que não é salário mínimo. Isso, uma montadora padrão 10 anos atrás, 15 anos atrás, que ainda é dominante no país. A Hyundai atua em dois aspectos. O primeiro é o que ela chama de modularização. O que é a modularização? Como é que funciona o esquema tradicional das montadoras meados do século XX? Tem um monte de fornecedor de peças, que são outras empresas, que vão produzindo peças, chega a peça na montadora, você tem uma linha de montagem enorme, onde aquelas peças ali vai ter um processo de montagem no final só um carro, de maneira muito simplificada, não só para vocês terem o espírito do negócio, a ideia aqui não é ficar explicando como faz um carro, é só entender o conceito. A modularização é diferente. Os fornecedores são integrados à matriz. O produtor de peça não sai produzindo peça aleatoriamente aqui. Vou produzir 500, 1.000, 1.500. Então, ela está automatizada e ligada à matriz. E ela produz módulos mais complexos. E a linha de montagem é reduzida. Com isso, o grau de qualificação na linha de montagem reduz a quase zero. De maneira que você pode tirar um trabalhador no dia e botar outro no lugar, no dia seguinte já está na linha de montagem. Porque os módulos já chegam pré-prontos. A qualificação que é necessária, ela já está embutida no módulo. Isso produz ainda a possibilidade de você criar, por exemplo, numa mesma linha de montagens, carros que tenham várias variações um com relação ao outro. Porque você tem um sistema automatizado que vai diz automaticamente, no mesmo dia para o fornecedor, que ele quer um módulo com tais e tais diferenças. O fornecedor já faz esse módulo com tais e tais diferenças. Esse sistema, ele tem um outro aspecto que é o da automação. Essa automação não é o genérico que a gente pensa, não. A automação agora significa que as decisões administrativas são tomadas baseadas no sistema automatizado. Esse sistema tem uma integração tão perfeita que você faz simulação da produção no computador, antes de você produzir. Inclusive, qualquer problema que for dar na linha de montagem, a simulação já te fala antes. O que isso tem produzido? Dois aspectos. Primeiro, a Hyundai. Só para vocês terem um exemplo, eu tenho os números aqui, que são todos os números da própria montadora. Isso aqui está tudo no site da Laes, depois eu passo direitinho para vocês. Nós fizemos um estudo do setor automobilístico no ano passado, e aí, inclusive, que a gente se deu conta da importância desse processo. Só para vocês terem uma ideia, a média de veículos produzidos por trabalhador na Hyundai, mundialmente falando, isso aqui são números que nós calculamos a partir dos dados da própria Hyundai, anual é de 70,26 veículos. A média, se nós pegarmos a produção dos últimos 7 anos, é de 70,26 por ano, por trabalhador. Na Toyota, é 29. Na GM, General Motors, é 40. Na Ford, 32. Nissan, 32. Honda, 21. Para dar um Hyundai mais de dobro. Comecem a ver o que está acontecendo. Todas as novas montadoras que estão sendo construídas, não só da Hyundai. Todas as outras montadoras agora estão fazendo o quê? Reproduzindo o padrão Hyundai de produção. Então, vou pegar duas plantas das mais novas que existem no Brasil. É uma da General Motors em Gravataí e uma da Jeep Fiat em Pernambuco.
todas elas têm os fornecedores integrados, na mesma matriz, ainda que seja uma pessoa jurídica diferente. Então você tem as empresas, os fornecedores dentro do mesmo complexo industrial. Em Gravataí, a General Motors ela tem empresas em São José dos Campos, em São Caetano do Sul, montadoras em Gravataí. A média salarial de São José dos Campos e de São Caetano do Sul, e essa média a gente sabe o número preciso pelo Ministério do Trabalho, pela RAIS, onde tem os dados de todos os trabalhadores formais do Brasil. Nessas duas cidades, São José dos Campos e São Caetano do Sul, está em torno de R$ 4.200, a média salarial. Em Gravataí, essa média é de R$ 1.550. E esse cálculo inclui os custos trabalhistas, como se chama, né? Tradições, por exemplo, agora se você paga o fornecedor, o que acontece com a matriz? Para também. Se os trabalhadores do fornecedor fazem uma greve, que está dentro desse complexo, e paralisam uma das pontas do fornecimento, a matriz para, porque elas estão sincronizadas em tempo real um com o outro. Percebe isso? Em situações normais, não. Se você paga o fornecedor, a empresa tem estoque, ela compra de outro fornecedor. A matriz continua funcionando. Então, reduz o número de trabalhadores dentro da montadora, reduz absurdamente. Então, é só pegar esse exemplo, a matriz mais produtiva da General Motors do Brasil é de Gravataí. Hoje, a unidade de Gravataí, só a matriz tem 2.000 e poucos trabalhadores. São José e São Caetano do Sul tem 5.000. Percebe? Só que o complexo de Gravataí tem 5.000 trabalhadores, os fornecedores estão todos lá dentro. E tem uma tendência, inclusive, dessas empresas começarem a comprar os fornecedores. Porque antes ela terceirizava o fornecedor, por quê? Porque era um processo de produção independente. Então, se tiver uma crise de um produto, de um fornecedor qualquer, por que eu vou pagar por isso? Então, empresas diferentes. Está tendo uma tendência agora da matriz começar a recomprar os fornecedores. Quer que eu dê um exemplo para vocês, muito próximo de quando isso aconteceu? Embraer. Por que vocês acham que a Boeing, a gigante da aviação no mundo, ao lado da Airbus na Europa, comprou a Embraer? Porque a Embraer é a única montadora de avião que tem no mundo, das grandes montadoras, que não é só montadora. A Embraer faz a parte elétrica, a Embraer faz a parte de software, ela faz todo o processo de montagem interna, boa parte do avião, os componentes internos são a própria Embraer que produz. E a Boeing lançou nos relatórios que a meta dela no próximo período é verticalizar a produção. Ou seja, que os componentes do avião não sejam mais comprados de terceiros, mas sejam feitos pela própria Boeing. Então não foi sem razão que ela comprou a Embraer. Ela não está interessada nos aviões da Embraer no mercado regional. Tá, mas não é o primeiro lugar que ela está interessada. Ela quer utilizar o conhecimento da Embraer para produzir o que a Boeing não produz, dentro do meio do sistema de produção. Então vamos seguindo, porque são muitos elementos. Eu quero só passar pelo impacto que isso tem nos outros locais. Eu estou falando aqui da indústria, não é? Vou dar exemplo para vocês. Está sendo tão pouco estudado no Brasil, já vou falar por que está sendo tão pouco estudado, mas teve um estudo que estudou a indústria calçadista no Brasil, feito há 2, 3 anos atrás. Nós vamos disponibilizar esse material no nosso site. E eles descobriram que esse sistema produtivo da Hyundai está sendo adotado não só no setor automobilístico. No Brasil, a indústria calçadista está sendo utilizada nos últimos anos. Tem uma novidade grande nesse novo processo de inovação tecnológica. Como eu disse e repito, a forma social é a mesma, mas não significa que não tem impactos para o conjunto da classe trabalhadora e do conjunto da população. Porque sobre a mesma forma social, a composição do capital e do trabalho muda. Então eu vou passar muito rapidamente de alguns pontos que nós analisamos aqui. Por exemplo, vários setores, o capitalismo mostrou ter grande dificuldade de centralizar ao longo da sua história até os dias de hoje. Essa realidade começa a mudar a partir de agora. Por exemplo, o comércio. Nós temos grandes conglomerados de comércio no Brasil? Claro que temos. Mas é algo muito difícil centralizar, porque a necessidade histórica do comércio é o quê? Que ele fique próximo do consumidor. E você administrar malhas exageradamente grandes de unidades é uma atividade muito complexa. Ela existe, mas é uma atividade muito complexa. Tanto é que até hoje, em proporção muito menor que no passado, mas ainda sobrevive algumas mercearias, algumas coisas de bairro, localizadas e tudo mais. Agora, você tem um aspecto completamente diferente, que são empresas mundiais de comércio, como a Amazon.
Vocês não fazem ideia, gente, nos Estados Unidos, onde esse processo está mais avançado, do que são empresas físicas, comerciais, de médio e pequeno porte, que desapareceram. Esse setor, inclusive, foi uma base fundamental da eleição do Trump. Dá todo o tempo bastantes ataques verbais à arma, né? Porque essa base eleitoral que precisa, faz nada, mas precisa passar a mão na cabeça. Vai xingar armas e tal. Porque é centenas e centenas e centenas de milhares de empresas nos Estados Unidos de médio porte que estão desaparecendo. O médio e pequeno capital, que é aquele capital, uma empresa que emprega 4, 5, 6, 7 pessoas, ou às vezes não emprega quase ninguém e tudo mais, ele sofre agora um golpe, não quer dizer que ele vai desaparecer. Okay? Quero deixar muito claro, essas transformações nunca fazem com que as coisas desapareçam por completo. Mas estão sofrendo um golpe na indústria de transporte, desaparecimento de taxistas, e aí o domínio do Uber, que é salário por peça, conforme o Fernando disse muito bem. Salário por peça, na análise que Marx faz, ele fala que é a melhor forma de exploração do trabalho para o capitalista. Que ela só não é utilizada de modo geral, porque não é possível você fazer. Você tem um complexo industrial, você tem que ter um trabalhador ali. Quando é possível fazer com que ele produza a peça, é ideal. Os custos, ele acha, o Marx fala que ele é dono dos meios de produção, mas ele não é. Porque se ele perder o vínculo com a empresa matriz, aquele meio que ele tem, não serve para nada. Na verdade, é o contrário. Ele é conferido a ele os custos com os meios de produção, sem ser de fato o proprietário do sistema. Percebe? O Uber é assim. E o cara, quando estuda, Uber, vai achar que ele é um empreendedor. Só que se a Uber tirar ele fora, tem como ele vai ter que fazer o quê? Procurar outra empresa como a Uber. Ele fica sem trabalho. Ok? Não só o youtuber. Você acha que o youtuber não é salário por peça? Vou citar algumas características do salário por peça aqui. Ok? Marx fala assim, primeiro, a qualidade do trabalho é controlada mediante o próprio produto. Quando você está ganhando salário, você ganha aquele salário, mensalmente. Agora, quando ele pega o produto e olha se está bom, não pode descartar. Ele proporciona ao capitalista uma medida perfeita do produtividade do seu trabalho, porque ele ganha em cima do produto que você fez. Se você não produz, você recebe. Se o Uber não faz a corrida, ele recebe. Se o vídeo do YouTuber não teve nenhum acesso, ele recebe. Nesse caso, os custos com os meios de produção é deslocado para o trabalhador, mas não a propriedade propriamente dita, porque ele não pode pôr seu meio de produção para operar sem empresa matriz. Só que a manutenção é ele que faz. O youtuber é ele que gasta com os equipamentos de gravação, é ele que faz todo o produto, ele que paga. Estão percebendo? Esse processo dos meios de comunicação ameaça pela primeira vez os meios de comunicação nacional. Ameaça não porque eles vão desaparecer, mas é que o papel deles reduz de maneira drástica. Até então, os meios de comunicação nacional era algo muito difícil de ser penetrado pelo capital internacional, no sentido seguinte, são capitais nacionais, ainda que tenham ações estrangeiras. Ok? Agora não, você tem uma empresa mundial, o YouTube. Quem acha que o YouTube é a libertação, não estou negando as potencialidades que a ferramenta tem e tudo mais, mas o YouTube é uma empresa mundial, que hegemoniza agora em todos os países. Ok? A comunicação sob diversas formas, para não falar das outras mídias e tudo mais. Só para citar o último exemplo, e aí eu vou fechar, para vocês verem o tamanho dos impactos disso, o ataque que tem um pequeno e médio capital, nos serviços, educação e saúde particularmente, a Abrigo de São Paulo, ela já abriu agora nos últimos meses a consulta à distância. Já está em vigor. Agora todo mundo que é filiado a esse plano de saúde, para doenças como tosse, febre, gripe, etc., essas coisas que são consideradas ordinárias, a pessoa pode ser atendida por uma consulta à distância. Isso aí já está todo vapor. Eu tenho um amigo meu que é médico, ele está preocupadíssimo. A autonomia do médico que monta a sua clínica, não é que você vai deixar de existir, mas ela reduz muito mais, porque quem que vai dominar as consultas à distância? Vai ser um médicozinho com a sua clínicazinha no seu consultório? Não, vai ser os grandes conglomerados médicos. E vai ser uma coisa muito conveniente, porque às vezes a gente não tem uma doença grave, você precisa de uma consulta, um atestado, uma coisa, etc. Você vai preferir isso, não duvido. Claro que você vai preferir. Vai estar lá na sua casa. Não subestime essas coisas. E para não falar da educação à distância, que eu sei que vocês já devem estar mais apropriados do tempo.
Então, veja, o que esse processo produz agora é um grau de centralização do capital único, que permite agora o domínio do capital financeiro, que não são bancos, pura e simples, é a fusão do capital bancário, do capital industrial, do capital financeiro, é exatamente esse mecanismo das grandes empresas, que agora não funcionam mais como capital industrial e bancário isoladamente, mas são bancárias e industriais ao mesmo tempo, pelo mecanismo de financiarização, vendendo ações na bolsa e tudo mais, são grandes empresas mundiais. Essas empresas, até hoje, elas existiram com um mar de médio capital ao lado delas. Elas dominam, elas estão tomando um pedaço, controlam a economia, mas o médio capital tem um poder considerável. A tese nossa, a partir do que já vem acontecendo, é que esse novo processo de inovação tecnológica vai dar um golpe no qual o médio capital até hoje nunca sofreu tão forte na economia capitalista. O impacto disso vai ser avassalador. No Brasil, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas que são autônomos, que são... vai ter vários casos, desde o pequeno industrial, que vai ter empresa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 empregados, até um autônomo. Isso. No nosso anuário, a gente faz a divisão certinha, inclusive vocês vão ver que vai dar a população do Brasil. E depois nós vamos propor, inclusive, um método para analisar como os distintos tipos de capital se relacionam uns com os outros. São critérios nossos, mas eles vão estar explicados que critérios são esses, por que nós adotamos, quais são as consequências e tudo mais. Por fim, para concluir, eu só quero dizer que no Brasil, esse cenário que está colocado é catastrófico. Eu não quero ser pessimista, para mim não tem esse negócio de otimismo e pessimismo. Eu não quero usar o que vai estar acontecendo. Porque o capital brasileiro, mesmo pensando do ponto de vista capitalista, deixa eu perguntar para vocês, não sei se vocês repararam, o Brasil não participou, empresas brasileiras, da última revolução tecnológica. O Brasil passou por fora da última revolução tecnológica. Uma das características da revolução 3.0 é que elas permitiram situar os centros produtores em certos países para atender uma demanda de consumo mundial. Então, a produção de um celular, de um computador, de equipamentos eletrônicos, não precisa necessariamente ser aqui. Nós não participamos desse processo. O Brasil não domina tecnologicamente. O Brasil se tornou, nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, cada vez mais um mero exportador de commodities. E sofreu um processo de industrialização relativa. Claro que a produção, mesmo agrária e minerária, é industrial, okay? Mas que agrega muito menos valor ao produto. Nós tivemos uma vertigem nos anos 2000, durante o governo petista. Parecia que a situação estava melhorando, porque esses preços estavam em cima. E o processo de industrialização se aprofundava. Só que os preços das commodities camuflavam a desindustrialização que já acontecia no Brasil. Hoje, o papel da indústria produtora de produtos manufaturados, seja quais forem produtos manufaturados no Brasil, o Brasil tem um peso no PIB brasileiro que é idêntico ao que era no final dos anos 40. O Brasil teve um processo de industrialização nos anos 60, 70, 80, controlado por multinacionais, com dinheiro estatal para a indústria de base. Okay? E hoje esse setor atende só o mercado interno, e olha lá. E as novas tecnologias que foram criadas não foram produzidas aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês em sério. Significa que não é que nós não temos hoje condições nem sequer de entrar nessa briga. E todas as empresas que vão estar no nosso setor vão ser empresas de capital internacional. Porque hoje, até os serviços de comunicação, transporte e etc., são feitos por grandes conglomerados internacionais, do qual o YouTube e Google são parte deles. Só vou dar um exemplo. Eu tive num evento também que eu fui convidado, uma palestra 2 meses atrás, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu estava no interior de São Paulo, eu vou de ônibus para Campo Grande, depois eu volto de avião, porque já estou aqui perto e tudo mais, eu tenho que voltar para São Paulo. E a gente acha que o Mato Grosso do Sul, a impressão que eu tinha que era soja, etc. Só que não, essas coisas soja é o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, gente, é só eucalipto. Só eucalipto. Quando não é o cerrado, tem gado, é eucalipto. Tudo isso estava inteiro para atender a indústria de celulose. Quase toda a celulose do mundo é produzida no Brasil, a maioria, mais de 50% da celulose do mundo no Brasil. Vocês acham que tem muita fábrica de papel no Brasil? Quase nada. A celulose, no caso da que é produzida ali, ela vai direto para o Rio Tietê. A celulose pura, a celulose não é nada, é uma pasta.
É um trabalho onde simplesmente você produz o eucalipto, joga aquilo ali na siderúrgica, bota alguns produtos químicos e que vira uma pasta que é celulose. Aí você bota aqui nas embarcações e já vai direto para a Europa para as fábricas de papel. Você está entendendo? O papel que a gente consome hoje, a grande maioria dele, não é produzido no Brasil. Estou falando de papel, não estou falando de celular, ok? Computador e tudo mais. Então vocês imaginam, o Brasil, ele entra nesse novo processo fadada a ter fatia alguma de propriedade nacional de todos esses conglomerados do capital financeiro que vai permear o Brasil de ponta a baixo. A gente tinha uma indústria de alta tecnologia intensa, né, mais alta intensidade tecnológica, que era de propriedade nacional, ainda que os acionistas fossem estrangeiros, a maioria, que era a Embraer. Foi vendida no setor comercial, que era 80% da empresa, foi vendida para a Boeing agora. E a Boeing, se ela é definida daqui a 2 anos que ela vai produzir esses aviões agora fora do Brasil, ela o faz. E pior, agora a controle do conhecimento da produção de novas unidades passa por fora do Brasil completamente. Então, só para dar um exemplo das consequências disso. Então, deu certo por aqui. A minha ideia era só passar esse panorama. Eu não quis passar a impressão de dar cenários de como vai ser tecnologicamente daqui a 20 anos, 30 anos, eu sei lá como vai ser. Mas eu acho que as tendências que estão dadas e as consequências, do ponto de vista para a classe trabalhadora brasileira e do Brasil, elas são muito claras. Nós procuramos, eu termino aqui, desenvolver esse anuário, ainda não tem esse estudo, a ideia nossa é lançar uma revista no próximo ano só sobre tecnologia 4.0, mas nós queremos pegar cada um desses setores específicos e fazer elaborações à parte. Mas esse material vai entrar no site do ILAES nas próximas semanas. Tem o site nosso, tem ilaes.org.br. E nessa revista nós apresentamos uma metodologia nova, com essa base nossa, que inclui mais de 500 empresas do Brasil, como eu falei, dá mais de 40% do PIB. Aqui vai ter cálculo de percentual dos impostos por setor econômico, por taxa de lucro, juros e tudo. É tão espantoso, eu só vou dar um exemplo para vocês. A Vale do Rio Doce, no último ano, 2018 agora, toda a fatia de lucro que ela produziu, 40 e pouco, não tem os números decorados, mas é mais ou menos isso. Todo o valor que ela adicionou, 40 e poucos por cento foi para banco, juros, 40 e poucos por cento foi para a empresa, lucro líquido, 8% foi para os trabalhadores, os 70 mil trabalhadores da Vale ganham 8% do valor que eles adicionam. E 5,5% foi para o Estado, por imposto. Quem paga imposto no Brasil são aqueles produtos que são consumidos por todo mundo, como energia, água, combustível e tudo mais. Nós vamos destrinchar por setor e analisar tudo isso aqui. É uma metodologia nova de como esses setores do capital se relacionam uns com os outros. Ok? Isso tudo baseado em trabalho teórico sobre Marx, que nós vamos levar na cara também, que é distinto dessas coisas sobre Marx que a gente estuda por aí. Um pedaço disso eu desenvolvo nesse livro meu, que eu trouxe alguns poucos exemplares aqui também. Marx é a história das particularidades nacionais da Universidade da Revolução Socialista. Aí a discussão é mais sobre a forma social, não tanto sobre os processos de inovação tecnológica. Mas hoje eu vou propor uma abordagem, uma interpretação nova desses clichês sobre Marx que normalmente a gente vê em livros de filosofia, sociologia, economia e etc. A parte dos próprios textos, adaptar os próprios textos e mostrar como Marx que a gente vê nesses manuais que a gente estuda, inclusive nas universidades, na maior parte dos casos, gente, estou generalizando, ele não tem relação nenhuma com os textos que ele escreveu, com a teoria que ele elaborou, que está longe desses sistemas universais, mas com um poder de explicação da realidade. E por isso mesmo, de transformação muito maior que a gente imagina no primeiro momento. Então é isso, eu agradeço enormemente a oportunidade, para mim é um prazer. Saúde ao evento, aos organizadores, eu sei quanto é difícil organizar eventos como esse aqui, como é trabalhoso, um gasto de energia, okay? Sobretudo no contexto que a gente está vivendo hoje, onde os cortes são cada vez maiores, os times financeiros são cada vez menores. Então é uma tarefa sempre árdua e eu realmente parabenizo as pessoas que se colocaram à frente, que colocaram essa tarefa e a realizaram de forma tão satisfatória. Okay? Então, eu e o ILAES estamos à disposição para acompanhar esses materiais que nós publicamos, todos eles são públicos. Okay? A revista eu trouxe alguns exemplares, um pouquinho do livro também, e espero que possa ter agregado alguma coisa em função do tema e dos objetos que vocês problematizaram e vão discutir no evento. Obrigado.
agradecer aqui a exposição do Gustavo, foi muito boa, né? Ele mencionou como os dados oficiais sobre o trabalho muitas vezes obscurecem a realidade. E se a gente relembrar as falas de ontem da professora Jana e do Faria, a gente começa a entender os interesses por trás desse obscurecimento, né? E também expôs com muita maestria, muita riqueza de dados, o avanço da produtividade do trabalho a serviço do capital e como que isso intensifica a exploração do trabalho e o torna cada vez mais alienante. A gente tem algum tempo ainda, né? A gente tem 7 minutos, dá para fazer alguma pergunta? Eu queria abrir a fala para algum de vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode passar. Bom dia a todos. Eu sou Gustavo, sou programador de educação. Queria agradecer ao Fernando, Gustavo, Jéssica, ótima mesa. E a minha pergunta é direcionada ao Gustavo, sobretudo. Você trouxe aqui algumas contribuições sobre essa articulação que está relacionada à organização produtiva, tecnologia desde a realidade brasileira. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o processo de enfrentamento de classe e um dos espaços que hoje a gente não só hoje, né, no último período, a gente viu uma afirmação ofensiva das classes trabalhadoras de forma bastante bem articulada, mas também, né, contra-afirmar, né, das classes proprietárias do nosso país, que é a realidade de São José dos Campos. São José dos Campos tem a General Motors, tem a Embraer, que você mencionou, a gente experimentou em 2012 a experiência de Pinheirinho, então, e é desse que é também a experiência militante poder trazer aqui para a gente algumas contribuições para isso. Me parece ser fundamental a gente trabalhar também o que é a perspectiva do tratar a tecnologia na nossa realidade, pensando a afirmação da luta de classe desde o nosso horizonte. A gente só vai fazer uma rodada de perguntas, então alguém tem mais alguma? Eu vou passar a fala aqui para o Gustavo. Então, eu acho que Bem, primeiro, eu não concordo com algumas caracterizações que existem de que os trabalhadores do mundo hoje estão acuados, né, perderam a sua capacidade de mobilização e etc. E eu, na minha vida, nesses últimos 7, 6, 8 anos, eu nunca vi que é o processo, tanto no Brasil quanto fora dele, pela quantidade de mobilizações e manifestações de todos os tipos. Agora, eu acho que toda ação tem uma reação, evidentemente, né? Todo tipo de ação tem uma reação e mais. Eu acho que aquilo que se chama muito genericamente de esquerda, que é um termo que, conceitualmente, para mim, não significa muita coisa, mas que são as organizações que, de regra geral, harmonizavam a maioria dos grupos de trabalhadores, ela paga seu preço na medida que ela se propõe a administrar o Estado, chega no poder e faz produzir esse mesmo sistema com todas essas contradições que nós discutimos. Paga seu preço, né? E uma experiência que a gente tem é que todos aqueles que tentaram controlar o capitalismo, seja por uma ótica intervencionista, seja por uma ótica liberal, deram os burros nada. Deu errado, né? Então, acho que o processo, por exemplo, em São José dos Campos, como em vários outros lugares do Brasil, é um processo muito rico, cheio de contradições, como no Brasil inteiro. A situação que os trabalhadores vivem hoje, que é o quê? Ao mesmo tempo que eles têm que organizar e mobilizar, o medo também de se perder o emprego, do desmonte das estruturas é gigante. Né? São José dos Campos passou por um período recentemente, baseado nessa nova matriz produtiva que a GM já está reconstruindo a partir da Hyundai. Ela está colocada na situação dela, que é o quê? Retirar as matrizes antigas e, se for o caso, levar para outros lugares. Né? Então, todo um processo de mobilização lá, por exemplo, foi derrotado, porque a ameaça da empresa é uma ameaça de quê? Nós vamos retirar a matriz nos vários campos, porque nós vamos mudar completamente as plataformas que nós estamos operando até agora. Isso para os trabalhadores foi... Vocês imaginam qual que é a sensação? Você vai tirar a empresa daqui. Né? Os caras, eles votaram em assinar uma série de penas de diversas naturezas para garantir que a empresa ficasse em São José dos Campos. Mas, ao mesmo tempo, ao lado disso, o processo de organização intensa, na Embraer, por exemplo, né? na própria GM São José dos Campos, né? que uma matriz tem 5, 6 mil trabalhadores, num setor industrial importante. Agora, eu acho que seja em São José ou qualquer outro lugar,
está colocado um desafio para a classe trabalhadora brasileira no próximo período, que é um desafio de morte. A situação que está colocada para o Brasil nas próximas décadas não é a que nós vivemos e os nossos pais, que já não foi bom. Mas o Brasil ele corre o risco de descender um degrau abaixo do sistema internacional dos Estados. Significa o Brasil viver um processo do ponto de vista social, uma realidade social muito diferente daquela que nós vivemos, ainda mais baixa, com muito menos oportunidades, com muito menos possibilidades. Eu acho que a contraposição que está colocada a isso é uma organização radicalizada para a gente mudar essa forma de organização social. Eles tentam colocar na nossa cabeça que os trabalhadores produzem toda a riqueza que tem na sociedade, mas ele não é capaz de administrar, que ele não é capaz de gerir. Tem um grupo seleto eleito de pessoas que são os únicos capazes de gerir a riqueza que são produzidas. O trabalhador só é capaz de produzir tudo que existe, mas de gerir não. Então eu acho que está colocada uma possibilidade de a gente levar um debate, um discurso, junto aos processos de mobilização que vão existir, porque as possibilidades que estão colocadas aqui não deixam uma saída para a classe trabalhadora. Ela tem que lutar, ela não tem outra saída. Agora, que alternativa nós vamos colocar para esses trabalhadores que vão lutar? Necessariamente, porque quando você não tem outra saída, você luta. Não se pode adotar, vai ter explosão de Uber no Brasil, explosão das indústrias no Brasil. Agora, qual a alternativa que vai ser dada? A transformação dessa forma de organização social, ou vai ser uma organização que vai colocar um projeto de administração do capitalismo, um pouquinho mais de distribuição ali, ajuste ali, papapá, e assim você vai salvar o sistema. Né? A gente pode tirar a experiência do que foi os últimos processos do Brasil e fora dele. Você pode ver na América Latina hoje, seja liberal, seja intervencionista, todos esses governos estão explodindo. Minha opinião, tanto a saída liberal quanto a intervencionista são igualmente nefastas, estão fadadas ao fracasso. A gente tem que apontar para uma saída que não é um modo, uma forma de administração do capital. E os processos que se dão nos locais de trabalho, nas empresas, as principais estruturas produtivas, como são os grandes campos, tem que ser ponta de lança para isso. Tem que ser ponta de lança desse processo. E a gente sair da rotina sindical, que é aquela coisa, salário, campanha salarial, 2%, 3%, 4%, a situação do Brasil agora vai ser diferente. Está colocado, não é se você vai ganhar 2 ou 3% de aumento. Não que isso não tem importância, vai ter que se manter, evidentemente. Mas está colocado o seguinte, a possibilidade de trabalhar ou não, se a matriz vai continuar existindo ou vai deixar de existir, se 6 mil empregos vão continuar existindo ou vão desaparecer do dia para a noite. É uma situação que vai estar colocada a possibilidade social de matar ou morrer. A questão vai ser qual papel a gente joga nesse processo, que alternativa a gente coloca. E aqui dentro da universidade, que tipo de produção a gente vai fazer. A gente vai tentar criar mais uma mega teoria para administrar o Brasil diante dessa situação que está colocada, nós vamos aprontar para a crise sistêmica que está posta, como ela se agrava diante dessas possibilidades que estão dadas agora, e que ela não tem nenhuma outra saída que não seja ser transformada em seus próprios fundamentos. Ok? A gente vai ter que encerrar pelo tempo e eu gostaria de convidá-lo, primeiro, a agradecer aos professores novamente, agradecer a presença de todos e convidá-los agora para o coffee break, que a gente vai ter na sala 401, e às 10h30 a gente vai ter a exibição do documentário de uberização do trabalho. Então, obrigada a presença de todos.